O título deste vídeo foi inspirado por uma frase do imperador romano Marco Aurélio, que a escreveu há quase 2000 anos atrás no seu diário pessoal. Este diário, que hoje temos à disposição para comprar em qualquer site ou livraria, é chamado de Meditações. A frase é tão impactante e poderosa que Marco Aurélio fez questão de anotá-la. Porque as Meditações não é um livro comum com uma história e personagens. Na verdade, são uma coleção de frases poderosas, pensamentos profundos, reflexões e lembretes para si mesmo. Eram seus escritos particulares, que ele usava para praticar as virtudes que aprendeu e admirava, e se afastar dos vícios que o incomodavam, e que ele estava tentando se livrar. Marco Aurélio escreveu essas palavras para ajudar a si mesmo a ser uma pessoa melhor. E essa frase tem um efeito poderoso, quase como uma advertência. Não para nos derrubar, porque não é uma crítica direta, mas sim para nos despertar, para que sejamos capazes de elevar nosso espírito e buscar algo maior. Ela causa esse efeito porque é algo que nos atinge diretamente, algo que todos nós temos que lidar, quase que diariamente, mostrando uma dura verdade que se esconde à vista de todos. Quando Marco Aurélio diz que você merece tudo o que está acontecendo porque você prefere se tornar bom amanhã do que ser bom hoje. Isso nos faz pensar imediatamente sobre todas as coisas que queremos melhorar ou em todas as coisas ruins que sabemos que devemos parar de fazer, mas continuamos fazendo. Sempre que estamos no meio da situação, que encaramos a vida real, quando experimentamos a dificuldade de fazer qualquer mudança de comportamento, encontramos uma razão, que serve como desculpa ou justificativa para, mais uma vez, atrasar essas mudanças. Deixamos para depois as pequenas atitudes que realmente nos faria mudar hoje. Encontramos razões para acreditar que agora não é o momento certo. Dizemos a nós mesmos que, uma vez quando conseguirmos alcançar tal posição na vida, ou quando tivermos mais tempo ou dinheiro sobrando, então vamos começar a agir e fazer as mudanças necessárias. E é nesse momento, distante do futuro, que nos tornaremos melhores, como prometemos a nós mesmos. E usamos essas desculpas e essas promessas como justificativas para adiar mais uma vez o que sabemos que deveríamos fazer agora. Amanhã começo. Na próxima semana vou sem falta. É certeza no próximo ano que começarei. Mas, até isso acontecer, nos rendemos aos vícios ou a comportamentos que queremos mudar, adotando a condição exatamente oposta à que queremos. Se queremos nos tornar empreendedores, muitas vezes nos deixamos vencer pela falta de confiança, pela preguiça e pelo comodismo, evitando assim os riscos necessários. Se queremos desenvolver uma vida espiritual mais rica, nos perdemos no materialismo, tentando preencher nossas almas com coisas que podemos comprar. Se nosso objetivo é ter uma vida mais saudável, nos entregamos à gula, à indulgência e à preguiça. Se pensamos em nosso aprimoramento pessoal, muitas vezes nos rendemos à arrogância e à estagnação. Se queremos manter o autocontrole, quase sempre nos rendemos à vaidade e aos vícios. Marco Aurélio entendeu bem as armadilhas do adiamento e dos desafios de mudar, por isso aponta essas tendências em si mesmo e se esforçava para superá-las. Essa imensa verdade, tanto atemporal quanto universal, realmente nos ensina que tudo o que desejamos mudar ou qualquer comportamento que queremos evitar deve ser enfrentado agora, no presente. Combatido neste momento presente, não no passado, não no futuro, mas agora, no momento presente que devemos agir. Epicteto comparava o nosso treinamento de vida às Olimpíadas, dizendo que, após tanto treinar, chegou a hora de mostrar o que aprendemos. Não é mais tempo de sermos eternos alunos, sempre nos preparando sem nunca entrar na arena. Agora, as Olimpíadas são aqui e agora. Essa visão se aplica diretamente às nossas vidas. Não importa os desafios que enfrentamos, seja melhorar relacionamentos, lidar com pessoas difíceis, superar nossas inseguranças, aprender a aceitar a prosperidade ou desenvolver nosso potencial pleno. A hora de agir, de vencer ou perder essas batalhas é agora. É um chamado para deixarmos de lado a eterna preparação e colocarmos em prática, no presente, tudo o que temos aprendido. Mas em vez disso, o que fazemos? Vamos pegar um exemplo muito simples de dieta. Se você quer perder peso, emagrecer ou controlar seu peso,
O momento para agir é agora. Nesta refeição, quando você sentir o impulso de comer uma besteira, quando a vontade de exagerar e comer mais do que necessário aparece, e você sabe que está prestes a fazer o que não devia. Quando você está prestes a comer algo que não vai te ajudar a bater a meta de peso, pelo contrário, vai te deixar mais longe dela. No momento em que você está quase indo beliscar algo que vai aumentar o déficit calórico, exatamente o que você está tentando reduzir. A sua mente está acostumada a fazer o que quer, sem qualquer tipo de autocontrole. Então, em todo momento, seus pensamentos vão te induzir a pensar que resistir a comer é algo ruim. Toda a sua capacidade de raciocínio trabalhará para te convencer que fazer a dieta, ou seja, adiar, é uma condição negativa e que o resultado é muito distante. Você pode inventar várias desculpas ou pensar em muitas razões para não se privar. Mas quando você come algo aqui, um chocolate ali, ou pede um lanche de novo, isso parece uma coisa tão pequena, tão insignificante, que te traz a falsa impressão de que essas pequenas ações não comprometem seu objetivo maior de controlar ou reduzir seu peso. Pode parecer que um pequeno deslize de vez em quando não interfere na sua meta e não muda em nada seu foco e seu objetivo final. É apenas uma exceção. E de fato, exceções não mudam o resultado final, exceto quando elas deixam de ser exceção e voltam a se tornar hábitos. Quando não pensamos ou controlamos nossas ações cuidadosamente, caímos na armadilha de voltar aos velhos comportamentos. E isso acaba acontecendo muitas vezes. Outro truque da nossa mente, especialmente quando está sem treinamento para resistir às tentações, é fazer parecer que temos o peso do mundo todo, que o futuro inteiro está nas nossas costas. Não é apenas sobre essa refeição, e que recusar um doce não é apenas o docinho depois do almoço, mas parece que estamos decidindo sobre todos os doces e imaginamos que nunca mais poderemos comer no futuro. Isso nos leva a pensar que estamos nos privando permanentemente e que nunca seremos capazes de manter tal restrição. Então, como você nunca será capaz de fazer isso, é melhor desistir agora. Mas, uma vez que percebemos que isso não é verdade, que essa percepção não é real, tudo muda. Quando entendemos que o único momento que realmente temos é o agora, a situação se esclarece e as decisões se tornam mais fáceis. Na verdade, tudo depende deste exato momento. Assumir controle agora pode simplificar as escolhas futuras, pois cada decisão de resistir a uma tentação reforça nossa habilidade de fazer escolhas saudáveis subsequentes. O mesmo acontece quando você quer mudar sua vida financeira, por exemplo, saindo das dívidas e parcelados do cartão de crédito. Quando você busca aprender a investir, saber gastar e quer aprender a ganhar mais dinheiro, o momento de começar é agora. Normalmente queremos gastar agora e começar a investir no próximo mês. Deixamos para nos organizar financeiramente quando recebemos as férias, a restituição do imposto de renda, ou mantemos a ilusão que vamos gastar menos do nosso 13º e vai sobrar dinheiro. No momento em que você recebe um e-mail de promoção, abre um Stories com uma novidade imperdível ou recebe um aviso no celular de desconto. É nessa hora que você consegue controlar seus gastos. É nessa hora que você aprende a resistir e comprar apenas o que foi planejado. Nossa mente está acostumada a fazer justamente aquilo que não devemos. Por isso é agora que você precisa aprender a lidar com o dinheiro e não deixar que seus sentimentos e memórias de quando você não podia comprar determine suas ações agora. Em todos os momentos, vão ser impulsionados a não resistir, a sermos indulgentes, a deixar passar só dessa vez. Porque estamos acostumados a agir assim, porque de certa forma é conveniente e familiar. Manter os comportamentos que já temos, mesmo quando eles são ruins, nos prejudicam ou pior, nos limitam a desenvolver nosso verdadeiro potencial. Se pensarmos que vamos investir apenas quando sobrar dinheiro, nunca vamos começar. Esse momento nunca vai chegar. Vamos considerar outro exemplo. Quando você quer se tornar alguém que não mente, você quer eliminar as mentiras da sua vida e chega um momento, numa situação específica, em que mentir parece facilitar muito as coisas, pelo menos é o que parece no primeiro instante. Pode parecer que uma mentira te tiraria de uma situação complicada, evitaria uma chamada de atenção no trabalho ou uma briga com sua esposa ou seu esposo.
É exatamente nesse momento que começa a sua verdadeira batalha. É agora que você precisa lutar, quando tudo depende de sua escolha. E se nesse momento você pegar o caminho que parece mais fácil e mentir para conseguir o que quer, ou evitar uma situação desagradável, então você falhou no seu objetivo de não mentir. Por outro lado, se você resistir, se você não ceder, você fará uma mudança. Se você agora agir conforme a pessoa que você deseja se tornar, nesse exato momento você é essa pessoa. Até que você haja de maneira contrária, que comece a mentir novamente, você terá se tornado quem quer ser. Você será uma pessoa que alcançou seu objetivo. Da mesma forma, controlar seu peso não acontece apenas quando você atinge seu peso ideal, quando você sobe na balança e aparece os números que você tem sonhado, mas sim através de uma mudança constante que acontece no agora, em cada refeição que você decide agir de forma diferente. Aprender a lidar com o dinheiro não é quando você começa a ganhar mais, receber uma herança ou ter a sorte grande de ser premiado. É agora. Começa agora com o salário que você tem, com as condições e realidade que você tem hoje. Administrando o dinheiro e patrimônio que você tem agora, não importa que seja pouco ou quase nenhum. Especialmente no exemplo da honestidade, muitas pessoas acreditam que mentir é comum, que é algo que todo mundo faz e que existem mentiras brancas ou mentiras inofensivas. Assim, se deixarmos de mentir, podemos perder uma vantagem competitiva, já que todo mundo faz isso. Então, se eu parar de mentir, vou me prejudicar. É a mentalidade de seguir o rebanho. Algumas pessoas vão para o precipício porque todos estão indo. É o famoso, todo mundo está fazendo, vou fazer também. Então começamos a normalizar algo, porque deve ser aceitável e não queremos nos sentir isolados ou julgados por agir de maneira diferente. Não queremos sentir essa rejeição, então pulamos da ponte, porque está na moda todos pularem. Seguimos a multidão, mesmo quando sabemos que não é o certo. A verdadeira tranquilidade começa quando você deixa de se preocupar com o que os outros dizem, pensam ou fazem, e começa a se importar apenas com o que você faz. Todos nós, de certa forma, os deixamos levar pela necessidade de aprovação externa, buscando uma espécie de microdopamina que nos faz sentir validados. Quando não a recebemos, nos frustramos e então adiamos as tarefas importantes. O estoicismo oferece uma solução poderosa para esse ciclo, ensinando-nos a valorizar nossa própria paz interior acima da opinião alheia. Ao praticar os princípios estoicos, você aprende a encontrar satisfação nas próprias ações e decisões, independente do reconhecimento externo. Adotar o estoicismo pode ser a chave para uma vida mais feliz e tranquila. Encontrar a serenidade não depende das circunstâncias externas ou da validação de outros, mas sim da capacidade de se manter fiel aos seus valores e focado em suas próprias ações. Então, qual é o sentido real de ser honesto? Não é apenas pela honestidade em si. Marco Aurélio não diria que o objetivo não é ser honesto, serve apenas para ser honesto, mas sim que é um meio para alcançar algo maior. Há uma razão egoísta e muito lucrativa para ser uma pessoa honesta. É o melhor investimento que você pode fazer em si mesmo. As mentes das pessoas que mentem direto ou que criam situações e desculpas para escapar de problemas são bagunçadas e confusas. Elas vivem uma forma de ansiedade constante, com medo que suas mentiras sejam descobertas, preocupadas em manter a coerência entre as histórias falsas que inventaram, se esforçando para manter um monte de mentiras e não serem contraditórias. Elas vivem com medo de serem pegas, porque elas dizem que estão em um lugar que não deveriam estar, ou porque disseram que não iriam em tal lugar e foram. Um exemplo simples é uma mentira sem maldade, quando acontece de nos atrasar e mentimos onde estamos. Todo o tempo ficamos em tensão, com medo de alguém nos ver no caminho e descobrir que exageramos dizendo que já estamos chegando e mal saímos de casa ou ainda estamos na metade do percurso. E, se somos confrontados, temos que mentir novamente. Até chegar ao local, passamos sufoco. Uma pessoa honesta não enfrenta esses dilemas. Uma pessoa honesta desfruta de uma consciência tranquila, ganha a confiança das pessoas ao seu redor e vive sem esse medo e ansiedade constante. Uma pessoa honesta não carrega esse peso. Essa é a razão egoísta para escolher a honestidade.
O verdadeiro benefício que isso traz para você e para a sua vida. Não é apenas para dizer que você é uma pessoa honesta e com isso se sentir melhor do que alguém. Se trata de melhorar sua própria vida e viver com integridade. E é isso que a verdadeira virtude realmente é. Isso é o que a verdadeira virtude proporciona. E é isso que a verdadeira virtude busca alcançar. Sermos melhor do que somos. Quando aprendemos a lidar com dinheiro, não se trata apenas de conquista ou apego material, mas de vivermos melhor. Quando você aprende autocontrole alimentar e perde peso, isso te faz viver melhor. Te proporciona mais qualidade de vida. Você se sente melhor fisicamente, sua saúde, sua disposição melhora, sua energia aumenta. É esse o verdadeiro benefício da virtude, de sermos bons hoje e não deixarmos para começar amanhã. Mesmo podendo, mesmo tendo a capacidade de alcançar isso em nossas vidas, não chegaremos lá. Não alcançaremos nossos objetivos se continuarmos adiando a luta para nos tornar uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre sua palavra, que chega no horário, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais inteligente, mais gentil, uma pessoa mais justa ou qualquer que seja o seu objetivo de vida. Quem você quer ser e o que deseja se tornar, seja uma pequena mudança de comportamento ou uma transformação completa de vida, a maior virtude que deseja alcançar depende de agir agora. A batalha por essa transformação está acontecendo neste exato momento. Não se perca pensando em preocupações futuras, nas discussões imaginárias ou em situações que muitas vezes só acontecem apenas em sua mente e acabam arruinando seu presente. Deixe de lado e esqueça, se possível, o passado e o que você poderia ter feito, mas não fez. O que aconteceu, aconteceu, e o presente é o único momento em que temos controle para mudar. Nossos desafios e lutas diárias acontecem no agora. É nesta refeição que você deve decidir tomar ações para reduzir seu peso. Não é na segunda-feira, na próxima semana ou na próxima refeição. Seu poder de ação só acontece no presente. Quando você projeta seu poder de ação para o futuro ou para o passado, você perde o agora. O seu momento presente se perde, porque você está projetando todo o seu poder de ação para algo que ainda não aconteceu. Ou está paralisando, pensando no que poderia ter feito diferente no passado. Você só pode agir no agora. O que está entre você e seu objetivo, entre você e seu ideal, é a escolha que faz agora. Se você quer se tornar mais honesto, cada situação que exige que você escolha entre a verdade e a mentira é um passo em direção ou distante do seu objetivo. É isso que Marco Aurélio está mostrando, e esta é a ferramenta mais poderosa e eficaz que temos para nos tornarmos exatamente a pessoa que desejamos ser. E isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. Podemos ver que tudo envolve comportamento, escolha e identidade. Quando você domina o momento presente, o hábito começa a assumir o controle. O hábito se torna automático e passa a fazer parte da nossa natureza. Assim, você se transforma na pessoa que deseja ser. Parece difícil de acreditar ou uma ideia muito complexa, mas pense em uma coisa simples que você faz todos os dias, como escovar os dentes. Ninguém precisa ficar te cobrando e exigindo isso de você. Quase 99% das pessoas, quando acordam, escovam os dentes. Fizemos tantas vezes isso quando crianças, que já se tornou um hábito, já faz parte de quem você é. Você pode dormir na casa de alguém, viajando. Assim que você levanta, uma das primeiras coisas que você quer fazer é escovar os dentes. Por isso a prática é tão importante, porque o temos controle é o momento presente. Controlamos o momento para ser mais honestos, para ser alguém capaz de dizer não às tentações, dizer não aos desejos, dizer não a vícios e dizer não a comportamentos prejudiciais. Marco Aurélio não escreveu essa frase para citarmos aos amigos e impressioná-los, nem para postarmos nos stories e parecermos mais inteligentes. Ele escreveu para nos lembrar de uma virtude muito maior, de um método muito mais eficaz de nos tornarmos as pessoas que sabemos que precisamos ser. E agora que você conhece o poder dessa frase, sabe por que ela foi escrita e como usar seu significado para se transformar. Cada luta que você vive, cada desafio que você encara, cada emoção e sentimento que você experimenta, tudo isso acontece no momento presente, agora mesmo. Por isso aplique sua força de vontade agora.
O momento presente é a sua maior oportunidade de influenciar o futuro. Ao tomar decisões conscientes agora, você define o curso de sua vida. Cada escolha que faz, seja grande ou pequena, compõe o mosaico do seu caráter e destino. Cada hábito que formamos é resultado das decisões que tomamos repetidamente. A força de vontade não é algo que simplesmente temos ou não. É uma habilidade que pode ser fortalecida com prática e determinação. Ao exercitar essa força de vontade, você constrói a disciplina necessária para resistir às tentações e manter o foco nos seus objetivos de longo prazo. Ao agir agora com firmeza e propósito, você não apenas transforma sua vida imediata, mas também pavimenta o caminho para hábitos sustentáveis e positivos. Cada ato de força de vontade é um passo em direção à pessoa que você deseja se tornar. Assim, não espere por um momento mais oportuno ou ideal. O tempo para agir é agora. Somos uma série de escolhas que fazemos a cada momento que passa. Alguns com intenção, alguns com pura intuição inata. Estes podem ser desconhecidos para as nossas mentes conscientes, mas são profundamente influenciados pelos nossos valores, crenças e aspirações para o futuro que procuramos. Consequentemente, a cada momento somos apresentados a uma escolha justa de fazer escolhas melhores, até que a escolha mais sábia se torne uma natureza sem esforço. O estoicismo é a ferramenta mais prática e acessível que podemos usar para mudar quem somos. E se você chegou até aqui, preciso te dizer como esse vídeo chegou até você. Alguém antes de você curtiu, se inscreveu em nosso canal, compartilhou com os amigos e deixou um comentário dizendo se o que você tem aprendido aqui tem feito diferença ou acrescentado algo em sua vida. Então faça o mesmo e não quebre essa corrente para que esse conhecimento chegue em mais pessoas. Agora, para descobrir como mudar o que você controla através do estoicismo, assista o vídeo que está aparecendo à sua esquerda. Obrigado mais uma vez por assistir.